Olá, meus queridos, estamos voltando, né? Com mais uma lição da Escola Sabatina, né? Já deixo aqui meus agradecimentos a todos vocês que estão juntamente comigo, né? Para que nós possamos a cada dia, a cada instante, né? Estar, né? Nessa caminhada. Hoje é terça-feira, 5 de julho, né? O título da nossa lição de hoje é o pecado. Você já imaginou, né? O cristal do pecado? Observamos o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda sua impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio das suas injustiças supreme-se a verdade. Romanos capítulo 1, verso 18. O que é que isso quer falar para nós? Observamos o seguinte: todos o que fazemos tem consequência, e se você permanecer ao sol, né, forte com um sorvete, ele vai fazer o quê? Ele vai derreter por causa do quê? Do efeito. E anda junto. E não importa quantos queiramos que as coisas sejam diferentes com o pecado. A gente observa o seguinte, já para adiantar aqui o nosso estudo, todas as coisas que nós cometer nesta terra, né, que seja injusta ao nosso Deus, nós vamos sofrer uma consequência daquilo que nós praticamos. Por que isso acontece? Ocorre a mesma coisa, ele tem consequência. Deus não se assenta no céu, né, imaginando que coisa terrível pode fazer as pessoas que pecam. E a gente observa o seguinte: o próprio pecado traz as suas consequências. O próprio pecado que nós cometemos, nós vamos ser, né, como é que se diz? Penalizado. Não é Deus que faz isso com nós não. É o pecado que nós praticamos que vai trazer as nossas consequências. As consequências elas vêm por causa das coisas erradas que nós fazemos, né? Sempre eu gosto de dizer assim: jamais eu vou plantar um pé de banana para colher uma manga. Vou colher o quê? Vou colher a banana. Então, se o pecado é dessa forma, se você praticou o pecado, as consequências vão vir. Né? As consequências do pecado vão vir. O problema é que muitas vezes pensamos que algumas formas podemos se enganar Deus, né? Pecar sem experimentar as consequências, né? Às vezes pensamos isso: não vou cometer essa falta aqui, Deus não está vendo, é coisinha pouca, né? Mas é isso aí que vai, né, trazer as consequências para que a gente possa ser naquele momento, né, passar pelos problemas, pelas lutas e pelo sofrimento, né? Você já pensou, tudo que nós passamos nesse mundo hoje é por causa do sofrimento que nós, por causa do pecado que nós cometemos, não só nós, mas os nossos antepassados. Daí nós trazemos para nós hoje esses pecados, né? Nunca acontece, Paulo deixou bem claro que o pecado tem consequência, e não só para, né, a eternidade, mas um resultado doloroso, angustiante também no presente. Está entendendo aí que eu quero falar para nós? O pecado ele traz consequência muito forte para nós também nos dias de hoje. Tudo aquilo que nós praticamos que não agrada a Deus, ele vai trazer consequência. E é por isso que muitas vezes a gente culpa, né, o próprio diabo pela vida que levamos, mas não é não. É pelas situações que nós vivemos, né, praticando o que não devemos e sofremos aquilo que não esperamos. Porque o pecado ele traz esse tipo de consequência para a vida de cada um ser humano, né? Alguns versos antes, Paulo descreveu essa consequência como a ira de Deus, em Romanos capítulo 1, verso 18. A ira divina nessa passagem
Podemos observar que é simplesmente o ato divino de permitir que os seres humanos olhem e o que semear, né, mesmo para os cristãos, né, Deus ele não vai aliviar essa situação. Mesmo pelos cristãos, Deus ele não vai aliviar, né, a pena que ele vai passar. A gente vamos ter que passar por essa situação, porque, né, a dor que resulta-se de nossas próprias ações, muitas vezes eles permitem que experimentamos as consequências de nossa atitude para que entendamos aquilo que nós praticamos. Muitas vezes passamos pelas consequências do nosso pecado para que nós possamos entender o mal que nós fizemos, o pecado que nós praticamos, né? Às vezes não queremos entender, mas Deus ele nos faz lembrar. E é através da nossa situação difícil, das consequências, que nós vamos entender as coisas erradas que nós fazemos. Que Deus nos abençoe, né, cada um de vocês que estiver comigo. Amanhã nós nos encontramos mais em outra lição. E que fique com Deus todos, na paz de nosso Jesus.